Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, estejam com todos nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e no vídeo de hoje eu gostaria de responder e esclarecer vários equívocos dos protestantes. Quando eu digo que para a maioria deles o que importa é defender o seu ponto de vista, a sua interpretação equivocada e deturpada da Bíblia, e não a verdade, já aparecem 5 ou 6 protestantes dando piti aqui nos comentários, escrevendo textões com dezenas de versículos bíblicos desconexos, que não formam uma ideia, que não formam um raciocínio. E por quê? Porque no fundo, pessoal, a verdade não importa. O que importa é o debate acalorado, cheio de sarcasmos desrespeitosos e por vezes sinistros, que curiosamente vem de pessoas que dizem amar Jesus e a Bíblia. Penduram faixas e cartazes escrito Jesus te ama, depois vão nos canais católicos despejar ódios e palavras de imprecação, palavras de maldição, condenando todo mundo ao inferno mesmo antes do julgamento. Só para você ter uma ideia, este aqui é o Rodrigo Silva, teólogo, professor da UNASP, curador do MAB e apresentador do programa Evidências. Eu fiquei perplexo quando assisti um podcast de uma entrevista dele, onde eu descobri que ele não conhecia a vida de Martim Lutero, o pai da Reforma Protestante, largamente citado no livro O Grande Conflito, que é uma espécie de segunda Bíblia para a Igreja Adventista, da qual ele faz parte. Olha só, escute o que ele diz. Cara, eu queria muito uma Bíblia antiga. E olha só, ele encontrou uma Bíblia aqui de 1929. E ele falou, Thiago, se você não comprar, compro eu. Olha que livraço gigantesco, bonito, ó. Rodrigo, me ajuda a explicar a grandiosidade desse livro especificamente de 1929 que temos em alto alemão. É a Bíblia de Lutero. Lutero traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o alemão, e do aramaico também. Ele criou algumas palavras em alemão para tentar pegar o pensamento bíblico. Foi um momento de muita dor que Lutero fez a tradução da Bíblia, porque ele estava descobrindo como é que ele era preso a uma religião legalista. Lutero, ele ia ser advogado, largou tudo quando um raio quase o matou, entregou a vida para Santa Bárbara, se tornou monge agostiniano. Não, Rodrigo, por favor, não cometa essa gafe. Uma gafe desse tamanho em público fica feio para um arqueólogo, professor de teologia, não conhecer a vida de um vulto que vocês consideram tão importante. Barbaridade, tropeçar em detalhes assim é bem vergonhoso. Lutero era devoto de Santa Ana e não de Santa Bárbara. Olha só como funciona o pensamento protestante. São cabecinhas bem diminutas. Santa Bárbara, na tradição popular, é conhecida por ser protetora de tempestades. Ele achou que foi a ela que Lutero clamou quando enfrentou uma tempestade, mas na verdade foi Santa Ana, meu amigo Rodrigo. Vamos seguir o vídeo. Fez a tradução da Bíblia porque ele estava descobrindo como é que ele era preso a uma religião legalista. Lutero, ele ia ser advogado. Não, Rodrigão, pisou na bola de novo. Lutero nunca foi advogado. O pai de Lutero é que queria que ele fosse advogado. Então ele ingressou na Universidade de Erfurt para estudar direito, mas abandonou o curso para se tornar um monge católico. Como eu disse, e eu vivo repetindo, para os protestantes não importa a verdade, importa apenas a sua versão da história e a sua interpretação desonesta da Bíblia. É uma lástima, meus irmãos. Quando os protestantes falam de Lutero, parece que estão falando de um homem de Deus, de muita oração, que lutou contra a corrupção da Igreja Católica. Vocês não conhecem da missa a metade. Sabe como Lutero escrevia os livros dele? De joelhos, lendo a Bíblia, em oração? Eu nem vou falar de Lutero, eu vou deixar para outra pessoa falar. Esse aqui é o Dr. Franklin Ferreira. Ele é doutor em divindade pelo Seminário Teológico Reformado Puritano, mestre em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é professor de teologia sistemática e história da igreja no Seminário Martin Bucer em São José dos Campos. Ouça o que ele diz sobre Lutero.
Lá em Wittenberg, né, Lutero até tinha um jeito jocoso e bocudo de falar de Wittenberg, né? Ele dizia que Wittenberg era o traseiro da Europa, né? Porque não tinha importância nenhuma. A Universidade de Wittenberg tinha sido recém-fundada, obviamente que ele fala do palavrão, né? Então eu vou poupar os nossos telespectadores que Lutero gostava de... O Vilela vai se escandalizar com o Lutero. Rapaz, ele tinha uma boca grande. Tinha uns palavrões, as bobagens, principalmente quando ele estava na mesa dele lá tomando cerveja, comendo... E fazendo outras coisas. Exatamente, comendo lá as linguiças, chucrute, né? Dava uns problemas intestinais violentos ali. E ele falava, né? Ele ainda pertence a essa cultura medieval muito pouco polida. E os alunos registram dele, né? Era um mesão comprido, que existe até hoje em Wittenberg, na casa dele lá, né? Um mosteiro que deram para ele e para a esposa dele. Então ele sentava sempre na ponta, e a esposa trazendo cerveja, vinho, linguiça, chucrute, pão, né? Imagina eles comendo ali 6 horas da tarde, aquilo ali, né? Os efeitos colaterais violentos, né? Então ele dizia lá, soltava o flato, aí balançava lá a batina dele. Quando eu solto aqui em Wittenberg, o Papa cheira em Roma. Né? Isso registrado nas conversas de mesa lá, nos table talks dele lá. Eles não estudaram no Educandário de Paris. De jeito nenhum. E aí, o que você achou do grande reformador? Cheio de reverência e oração, né? Outra bobagem que tem que parar, os protestantes tinham que ter vergonha de tanto passar vergonha, é acusar a Igreja Católica de idolatria. Pessoal, um ídolo é um Deus falso, uma estátua, uma pintura de um Deus criado pela fantasia humana. E idolatria é adorar um Deus falso, prestar culto a uma estátua, um ser, acreditando que ele é um Deus. Uma imagem é uma representação e não o representado. Será que a sanidade mental de vocês não permite fazer essa diferença? Uma coisa é a representação e outra coisa é o representado. No vídeo de hoje vamos desenhar. Vai ser uma aula lúdica. Olha só. Olha esse quadro aqui. São os meus avós maternos. Esse aqui, meu avô Sebastião. Essa aqui, a minha avó Gasparina. Vocês ouviram que eu disse, esses são meus avós. Mas você entende que eles não estão aqui, né? Essa é apenas uma imagem. Certo? Uma representação. Vocês conseguem entender? Essa aqui é uma imagem, não é um ser humano real. Ela tem boca, mas não fala, tem pernas, mas não anda. E isso é um banner, tinta e madeira, correto? Os meus avós não estão aqui. É só uma imagem que eu guardo com carinho para lembrar de cada conselho, de cada momento que eu passei com eles. Conseguiram entender? Olha só. Essa aqui é Maria, a mãe de Jesus. Vocês percebem mais uma vez que eu usei a expressão essa é, mas é apenas uma imagem, é uma representação, é apenas gesso e tinta, mas que traz um significado muito especial, uma mensagem de dedicação a Deus, de obediência, de humildade. Entenderam? Olha só, essa é a Arca da Aliança com 2 imagens sobre ela de 2 anjos. Essa é apenas uma imagem, certo? Olha essa outra imagem. Esse é um Deus falso do Antigo Egito. Olha essa imagem. É a serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer. Essa é apenas uma imagem que representava Cristo crucificado. Já essa outra imagem é outro Deus falso do Egito. Meus irmãos, é preciso ter um bloqueio muito grave de cognição para não compreender um assunto tão simples. Em Esther, no capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz: falou mais Esther perante ao rei, e se lhe lançou aos seus pés e chorou. Esther estava implorando a misericórdia do rei pelos judeus. Tadinha, foi para o inferno porque dobrou os joelhos diante do rei. Em segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 36 a 37, a Bíblia diz: Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu lhe disse: pegue o teu filho.
Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, e em seguida pegou seu filho e saiu. Nesse caso, foram mais 2 para o inferno. A sunamita, porque dobrou os joelhos e se encurvou até o chão perante o profeta Eliseu, e o próprio Eliseu também foi porque aceitou a adoração. Em Josué capítulo 7, versículo 6 até o 9, a Bíblia diz: Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. Tadinhos de Josué e dos anciãos, foram todos para o inferno porque dobraram os seus joelhos diante de uma caixa de madeira coberta de ouro com 2 ídolos, né? Ou seja, com 2 imagens de 2 anjos em cima dela. Meus irmãos, vamos ter aqui o mínimo de reflexão. Quando Deus fez o ser humano, Deus fez uma coisa aqui em cima do pescoço, chamada crânio. Dentro dessa caixa craniana, ele colocou um cérebro, que é uma espécie de massa de cor acinzentada, com milhões de ligações nervosas, que serve para o raciocínio, para o pensamento lógico. Então, vamos usar esse aparato. Nem sempre uma imagem é um ídolo, e nem sempre um ídolo é uma imagem. Ídolos muitas vezes podem ser times de futebol, partidos políticos, candidatos, bens materiais, como o senhor da grande plantação da parábola de Jesus, né? Que queria viver regaladamente e Jesus o chamou de louco. Outra coisa, os protestantes querem que os católicos mostrem tudo na Bíblia, mas tem coisas que está mais do que na hora de eles começarem a explicar. Está mais do que na hora de nós fazermos essa pergunta. Por exemplo, onde está escrito na Bíblia que a Santa Ceia deve ser realizada uma vez por mês? Mostre um versículo só. Onde está escrito na Bíblia que o Natal é no dia 25 de dezembro? Mas vocês fazem a comemoração. Em qual versículo se encontra? Onde está escrito na Bíblia sobre os enfeites de Natal, como árvores de Natal, que vocês decoram a igreja de vocês? Mostra um versículo. Onde está escrito na Bíblia ministério de dança, ministério de coreografia? Onde está escrito na Bíblia ministério de louvor? São muitas perguntas sem respostas para quem quer ser dono da verdade. E assim eu encerro o vídeo de hoje. Que Nossa Senhora Imaculada, Nossa Santa Mãe Celestial, a bem-aventurada Virgem Maria, aquela que esmaga a cabeça da serpente, nos livre da fúria do inimigo e nos conduza ao seu divino Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia e Deus abençoe a todos.